Então, boa noite, meus amigos, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui de volta para mais uma reflexão. Hoje trazemos esse tema, ressurreição de Lázaro. E como sempre o fazemos, iniciamos com uma prece e eu convido a todos que se juntem a nós, com esse pensamento elevado a Deus. Então vamos lá. Vamos então elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, aos benfeitores espirituais, agradecendo por mais esse dia, pela oportunidade de estarmos refletindo as lições do Evangelho, as lições da doutrina espírita, que tanto nos enriquecem na nossa bagagem espiritual, nos ajudando na nossa melhoria íntima. Abençoa, assim, Senhor, esta reflexão da noite. E abençoa todos os lares que se juntam nesse momento com o ideal de poder se esclarecer um pouquinho mais. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Bom, meus irmãos, bem, primeiro a gente gostaria de falar um pouquinho a respeito de quem era Lázaro. Lógico, de uma forma resumida, mas para a gente poder entrar em contato inicial, né? Para a gente poder depois fazer esse mergulho, né? Bem, Lázaro era um amigo devotado de Jesus. Era irmão de Marta e Maria. Esses três irmãos moravam em Betânia. E sempre que Jesus passava por ali, né, sempre ia à casa deles, né? Lázaro o recebia à porta com um abraço, com um beijo, como é de costume naquele povo. E os três irmãos declaravam abertamente para todos que amavam Jesus. Então Jesus tinha neles assim uma segunda família. Então havia um laço de amizade, um laço amoroso entre eles. Tá? Então só para a gente poder ter esse início. Bem, certa feita, Jesus estava divulgando a boa nova em Pérea, junto com os discípulos, e eis que chega um mensageiro, trazendo um recado de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, né? E esse recado dizia: Senhor, aquele que amas está doente. Jesus, ao ler o recado, comenta com os discípulos: essa doença não é para a morte, mas para a glória do Pai. Passou-se 2 dias e Jesus fala aos discípulos: voltemos à Judéia. E aí ele volta para a Judéia, onde fica a região lá de Betânia, né, onde moram os três irmãos. E lá chegando, né, antes dele chegar na aldeia, já as pessoas já começaram a se movimentar para ir falar para as irmãs, né, que Jesus estava chegando. E Marta já saiu ao encontro de Jesus, já na entrada da aldeia. E já diz a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus responde a ela: teu irmão há de ressuscitar. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E pergunta a Marta: tu crês nisso? E Marta responde: sim, Senhor. E aí Marta volta, né? E fala para Maria, para a irmã: olha, Jesus falou em particular com ela: Jesus está chegando e deseja falar com você. E Maria foi ao encontro de Jesus, se coloca aos pés de Jesus, também lamentando a morte do irmão, né? E se Jesus estivesse ali, não teria acontecido. Inclusive, todas as pessoas, os amigos de Lázaro, todos que estavam ali à volta, lamentavam, né, ter acontecido isso. E aí Jesus pergunta: onde o pusestes? Onde está sepultado o corpo de Lázaro, né? E aí, como vemos ali na imagem, um dos amigos aponta para onde foi colocado o corpo de Lázaro. Bem, Jesus, ao ver a emoção de Maria, a emoção daquelas pessoas ali à volta, também se emociona, né? E aí,
Jesus chora. E aí as pessoas que estão ali ficam admiradas de ver aquela reação de Jesus, né? Aquelas pessoas que estão ali atrás apontando, vejam como ele o amava, como Jesus amava Lázaro, né? Então foi uma cena marcante também, essa comoção de Jesus frente àquelas pessoas. E aí eles se dirigem, né? Como essa pessoa está indicando, eles se dirigem aonde Lázaro está sepultado. Bem, chegando lá, Jesus já dá aquela primeira ordenação, tirai a pedra. Então ele pede para os amigos, né, de Lázaro que estão ali à volta, né, porque pelos costumes da época, as pessoas eram sepultadas, os mortos eram sepultados em grutas escavadas na rocha. E havia uma pedra, né, que selava aquela gruta. E aí ele pede a ajuda dos amigos de Lázaro para retirarem aquela pedra. Por isso que Jesus fala, tirai a pedra. E aí Marta já fala, Senhor, já cheira mal, está sepultado há 4 dias. E aí Jesus se dirige ao Pai nesse momento. Pai, graças te dou porque me ouvistes. Falo isso pela multidão, né, para que creiam que tu me enviastes. E aí, após dizer isso ao Pai, ele fala, dá uma outra ordenação. Agora é direto para Lázaro. Lázaro, vem para fora. No imperativo, né? Vem para fora. E aí Lázaro vem. Agora vocês imaginam o impacto daquelas pessoas, né? Sepultado há 4 dias e vem para fora. Né? Imagina a cena. O corpo ali todo envolto, né, naqueles panos, pés e mãos amarrados, o rosto envolto em um lenço. Aí, por último, Jesus se dirige novamente aos amigos de Lázaro e fala, desatai-o e deixai-o ir. Porque como ele estava, ele tinha dificuldades para enxergar, para se movimentar. Então agora ele precisaria novamente da ajuda dos amigos para desenfaixá-lo, para tirar aquele lenço do rosto. Então havia necessidade da ajuda. Veja, esse foi o maior feito de Jesus. Ele já tinha realizado outros 2 feitos semelhantes anteriormente. Um foi com o filho de uma viúva em Naim e com a filha de Jairo, um doutor da lei. Só que nesses 2 casos anteriores, eles tinham acabado de morrer. Só que agora não, agora ele já estava sepultado há 4 dias, era diferente. Então esse foi o maior feito e realmente foi marcante, né? Então esse foi o fato histórico, né? Bom, vamos analisar. Foi um milagre do Cristo? Foi um milagre? Veja, pela acepção comum do texto, do termo que digo, milagre seria o quê? Uma derrogação das leis de Deus, um não cumprimento, o afastamento das leis de Deus. Será que Jesus precisaria disso para realizar a sua missão aqui conosco na Terra? Não, né? Isso o diminui por isso? Não. Pelo contrário, só o engrandece. Então Jesus, tudo que Jesus realizou entre nós quando esteve aqui, os feitos, as curas, tudo foi dentro das leis naturais. Em nenhum momento ele descumpriu essas leis de Deus, que são leis perfeitas. O que o diferencia? Por que então ele realizou isso dentro das leis? Porque, veja, Jesus é o espírito mais evoluído que já esteve aqui entre nós. Ele é o governador espiritual do planeta. Na hierarquia dos espíritos, né? Na hierarquia, ele é o topo da hierarquia espiritual. Ele é o espírito puro, é o mais evoluído que conhecemos, né? É o mais evoluído aqui da Terra. Então Jesus ele conseguia se utilizar dos potenciais do espírito, né? Aplicar bem essas leis divinas. Então aquilo que ele realizou por conta da sua perfeição espiritual, né? Ele tem uma perfeição relativa, Deus tem a perfeição absoluta. Mas essa perfeição relativa de Jesus, porque ele é criatura e não criador,
o permite realizar tudo isso. Aí o que acontece para nós que somos ainda espíritos imperfeitos? Nós estamos caminhando para a evolução. Chegaremos um dia nesse patamar, pela nossa evolução, o que a doutrina nos explica, nos orienta? Que um dia nós chegaremos lá, um dia nós poderemos realizar aquilo que Jesus realizou. Só que isso vai demorar o quê? Milênios até. Então isso é o trabalho do tempo. O que a doutrina nos explica? Que a evolução é lei. Todos nós estamos evoluindo. É que a nossa distância para Jesus é muito grande. Não dá ainda para a gente poder dimensionar. Mas o que nós podemos entender nesse momento é que um dia, que não sabemos quando será, poderemos realizar o que Jesus realizou. Tá bom? Então é isso. Mas ele não descumpriu nenhuma lei de Deus. Tá bom? Agora, nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 4, Allan Kardec vai nos dizer: a palavra ressurreição poderia ser aplicada a Lázaro, que entrou em estado de letargia. Então, veja, ressurreição. Então, ele vai falar assim, olha, ressurreição entre os judeus seria o que nós falamos aqui em reencarnação entre os espíritos. Só que tem uma diferença aí. Para a ressurreição lá dos judeus, seria o retorno do corpo, o que a ciência já demonstrou ser materialmente impossível, porque os elementos constitutivos desse corpo já estão disseminados na natureza. Não poderia voltar um corpo que já morreu, né? Aí, o que ele vai falar? Que os judeus, eles aceitavam, assim, que a vida continuasse após a morte, só que eles não sabiam como é que isso poderia acontecer, né? Então, vamos supor, eles aceitavam que João Batista era Elias, mas João Batista tinha outros pais, eles conheciam os pais de João Batista. Então, para João Batista, não poderia ser utilizado ressurreição, né? João Batista era a reencarnação de Elias e não a ressurreição, porque o corpo era outro. Agora, para Lázaro, sim, Lázaro foi, poderíamos dizer, a ressurreição, por quê? Porque foi o corpo que retornou, né? Visto que Lázaro não estava morto, ele estava em estado de letargia, por isso ele foi ressuscitado, tá bom? Então, letargia, ele traz a aparência de morte. Em linhas gerais, quais seriam as características da letargia? Rigidez, insensibilidade, aspecto cadavérico, até a decomposição de algumas partes do corpo. Por isso, aquelas palavras de Marta, ele já cheira mal, Senhor. Porque pode acontecer que, principalmente nas extremidades do corpo, onde falta circulação sanguínea, pode acontecer até essa decomposição de algumas partes do corpo, tá? Então, pode ter acontecido isso também com Lázaro, tá? Então, para os homens, Lázaro estava morto, mas para Jesus, Lázaro estava dormindo. Então, Jesus já sabia, desde que ele estava lá a Pérea, distante da Judéia, ele já sabia da condição de Lázaro, que Lázaro não estava morto. Agora tem um fato curioso no Evangelho, olha só. Essa passagem de Lázaro está no Evangelho de João, capítulo 11. No versículo 4, é quando Jesus fala aquilo que nós já colocamos no início, quando Jesus fala assim, essa doença não é para a morte, mas para a glória do Pai. Só que mais à frente, no versículo 14, Jesus fala para os discípulos, Lázaro morreu. Parece incoerente, não é assim? Aí a gente, vendo o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Carby Schutel, ele vai nos falar, né, com relação a esse caso de Lázaro, da morte corporal e da morte espiritual. Então, quando Jesus fala, essa doença não é para a morte, mas para a glória do Pai, ele está dizendo assim, olha, não houve a morte corporal. Essa doença não é para a morte, quer dizer, ele não está morto pelo corpo físico,
Aí quando ele fala posteriormente, no versículo 14, Lázaro morreu, aí ele está colocando um outro tipo de morte, a morte no aspecto espiritual, não no aspecto físico, né? É que Jesus colocava isso tudo de uma forma que fosse adequado para aquela época. Ele não poderia falar de uma forma clara. Graças à doutrina espírita, nós estamos tendo a oportunidade de entender melhor as palavras de Jesus. Essa é o grande benefício da doutrina espírita, é o esclarecimento, né? Nos esclarecer com relação a isso. Além da função consoladora, ela nos esclarece. Então isso é uma bênção para nós, né? Então veja, no Livro dos Espíritos, na questão 423, Kardec pergunta aos espíritos: na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo físico, de modo a lhe dar todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida? E olha o que os espíritos responderam para Kardec. Na letargia, o corpo não está morto, pois existem funções vitais que continuam a se realizar. Sua vitalidade encontra-se em estado latente. Olha, o corpo não está morto, porque se ele estivesse morto, ele não poderia retornar à vida. Jesus não poderia ter ressuscitado Lázaro se o corpo estivesse morto. Então é como se falássemos assim, Lázaro estava por um fio, certo? Mas ainda havia uma ligação tênue, alguns fios que ligavam o corpo físico ao perispírito, né? Ele estava com a vitalidade latente, mas ele estava, ainda haviam ligações do corpo físico ao perispírito. Se demorasse mais algum tempo, logicamente que ele iria desencarnar, mas naquele momento ele ainda estava encarnado, tá? Na questão seguinte, na 424, há o comentário de Kardec, onde Kardec vai nos explicar sobre letargia, a diferença entre letargia e catalepsia. Então ele fala que na letargia há uma suspensão da força vital geral do corpo, como aconteceu com Lázaro. É uma suspensão do corpo por inteiro. Diferente da catalepsia, em que essa suspensão vital é parcial, que pode atingir uma parte partes mais ou menos extensas do corpo. Então varia de uma pessoa para outra, mas não é geral, né? Então letargia é a suspensão geral e a catalepsia há uma suspensão parcial, tá bom? De Lázaro foi justamente total letargia, tá? Jesus, com seu magnetismo incomparável, possibilitou os recursos para que Lázaro voltasse à vida ativa no corpo. Incomparável. Por que o magnetismo de Jesus é incomparável? Porque ninguém se comparou a Jesus, né? Jesus, como nós já dissemos anteriormente, é o espírito mais evoluído da Terra. Ele governa o planeta, espiritualmente falando. Então, o seu magnetismo, ninguém se compara a ele. Tá? Na condição espiritual dele, ninguém se compara. Então ele possibilitou recursos para que Lázaro voltasse à vida. Então ele restituiu fluido vital, né, para que o corpo de Lázaro pudesse ter os órgãos funcionando normalmente, né? Então ele forneceu fluido vital, ele restituiu fluido vital, né, para que o corpo dele voltasse. Mas voltamos a dizer, ele ainda estava encarnado. Havia uma ligação aí entre o corpo e o perispírito. Tá certo? Então, Jesus, ele possibilitou, foi possível realizar tudo isso porque ele ainda estava encarnado, tá? Cura à distância. Jesus poderia ter realizado essa cura à distância? Sim, ele já tinha feito isso anteriormente. Por que não fez? Bem, segundo os estudiosos do Evangelho, que a gente pode assim entrar em contato, né, dessas fontes de consulta, o que eles dizem? Que Jesus ele fez isso para deixar gravada na memória da humanidade essa questão de ressurreição, imortalidade da alma, vida eterna, percebe? Então era necessário que fosse assim para que aquilo fosse
marcante, para que aquilo ficasse gravado na memória, o que aconteceu, não é? Até nos dias de hoje nós estamos nos debruçando, procurando buscar entender essa lição espiritual da passagem, para que nós possamos também nos beneficiar com ela. Então veja, no decorrer dos séculos, nós ainda estamos refletindo sobre essas lições e como nos ajuda e como nos é útil, né? Então é isso. Aí foi justamente o que o Emmanuel, no livro O Consolador, nos fala, né? Pela psicografia do Chico Xavier. Né? Na questão 317, Emmanuel vai nos dizer que esse episódio de Lázaro representaria, primeiro, um selo, ou seja, uma marca da passagem do Cristo pela Terra, o que nós acabamos de mencionar, quer dizer, era importante que acontecesse isso e aconteceu, não é? Os segmentos cristãos, não só no Espiritismo, mas nos outros segmentos cristãos também se estuda essa passagem de Lázaro, quer dizer, é importante para que a gente possa analisar a vida eterna, não é? Essas questões com relação à vida eterna, né? A imortalidade da alma, tá? Então isso é importante. E um segundo objetivo seria um símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem. Então aqui entra o quê? As lições espirituais do Cristo, né? O que o Cristo faz em nós, né? Enquanto espíritos que somos, espíritos imortais. Né? A ação do Cristo foi só para Lázaro? Ou ela é uma ação que vale para todos nós? Né? Enquanto espíritos encarnados e desencarnados aqui vinculados à Terra. É isso que a gente vai abordar, porque veja, inicialmente nós falamos o aspecto histórico, né? Quem era Lázaro, como é que aconteceu. Depois, o aspecto científico, a questão da letargia, né? Catalepsia. E agora a gente vai entrar nesse aspecto espiritual da passagem. O que nós podemos tirar de lição? Né? É o espírito da letra. O que nós podemos entender para nós, né? Para nós, essa passagem de Lázaro. Então vamos lá, olha. As lições de natureza espiritual. Se a gente vai no livro Estudando o Evangelho de Martins Peralva, do capítulo 40 ao 43, a gente vai ter um conteúdo bem profundo, assim, interessante sobre essa questão de Lázaro, as lições de natureza espiritual, que são muito importantes para nós, não é? Então ele vai traçar, é como se fosse uma analogia daquelas passagens, aquelas ordenações de Jesus, para nós, né? Para nós enquanto espíritos que somos. Então, por exemplo, olha só. Tirai a pedra. Jesus se dirigiu aos amigos de Lázaro. Lembra na passagem? Ele pede aos amigos de Lázaro para que tirassem a pedra, né? Então, ele diz assim, mais ou menos, né? A gente vai falar dentro do nosso entendimento, né? E aqueles que desejem entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, a gente dá sempre essa indicação da fonte de consulta. Tirai a pedra, porque havia um obstáculo entre Lázaro e Jesus. Aquela pedra seria um obstáculo a que Lázaro pudesse ouvir Jesus, perceber a presença dele, né? Então precisou da ajuda de amigos. Então nós, para entrarmos em contato com Jesus, também precisamos da ajuda de amigos. Às vezes, amigos podem ser encarnados ou desencarnados, nos trazendo uma mensagem, um livro para que nós possamos ler, uma mensagem. Quando nós estamos muitas vezes mortos para a verdade, né? Ou dormindo para as questões espirituais, é símbolo da nossa carência, da nossa pequenez espiritual, né, em relação a essas realidades espirituais. Então nós precisamos sempre dessa ajuda de amigos para que nós possamos entrar, ter esse primeiro contato, porque ainda estamos né, como Lázaro estamos ainda atônitos, na sombra, né, porque ele está lá na escuridão daquela gruta, né? Então ele traz uma analogia. Depois, num segundo momento, Jesus se dirige diretamente a Lázaro. Então é como se Jesus
se dirigisse a nós, para que nós possamos fazer um movimento, né? Então, esse movimento de sair para fora, de sair da escuridão. Então, através dessa primeira ajuda desses amigos, nós vamos ter que fazer um movimento. Ah, recebi o livro? Eu vou ler o livro. Eu recebi uma mensagem, ouvi umas palavras, né? Me trazendo essas primeiras, me apresentando Jesus, me trazendo alguma palavra de ordem espiritual. Então eu tenho que maturar isso dentro de mim. Tem que haver um esforço meu, pessoal, tá? Aí depois tem um terceiro. Desligai-o, deixai-o ir. Então, novamente, Jesus pede a ajuda dos amigos de Lázaro, né? Aí seria, vamos supor, são esses espíritos que estão em regiões mais elevadas, que souberam aproveitar seu tempo e que já estão em regiões mais elevadas. Então ele cita Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, e podemos nós acrescentar Joana de Ângeles e tantos outros que nos ajudam, não é? E que retransmitem a palavra renovadora de Jesus para nós, né? E aí eles vão desligar o que para nós? As faixas não seriam as faixas de pano que estão envolvendo o corpo de Lázaro, mas faixas mentais nossas. É como se eles, através das mensagens renovadoras, eles nos retirassem essas faixas mentais, esse entulho mental, né? Essas faixas mentais vinculadas ao egoísmo, né? E que nós agora precisamos renovar essa casa mental. Então esses espíritos nos ajudam, né? Então eles vêm trazer essa mensagem consoladora e renovadora do Evangelho. Então é esse sair desse sepulcro, sair da sombra para ir para a luz do Evangelho, o sol, né, do Evangelho, a luz de Jesus, percebe? Então é algo importante para a vida da gente. Aí, nesse conteúdo, a gente destaca uma mensagem que ele cita, que está no livro Seara dos Médiuns, quando Emmanuel fala: toda reação substancial procede do interior para o exterior. Quer dizer, nós temos sempre a ajuda dos amigos, percebe? De fora. Mas existe um movimento nosso intransferível, que é esse nosso esforço de refletir, de pensar, para poder sair. Quer dizer, assim como Lázaro teve que sair do sepulcro lá de dentro, nós também precisamos sair dessa nossa escuridão interior, tá? Que vem já do passado, né? Quantas encarnações a gente teve vinculado à sombra e agora a gente está buscando, né, a luz do Evangelho, né? O encontro com Jesus. Então Cristo vem convidando a nós, os Lázaros, nós somos os Lázaros, né? Dentro dessa ensinamento espiritual. É como se Jesus estivesse dizendo para nós: Lázaro, vem para fora comigo e eu te mostrarei o caminho para deixar esse sepulcro. Então veja, as vendas que envolviam os olhos, que impediam a visão, o sudário, que é esse pano que envolvia o corpo, que o deixava sem movimento, né? As amarras que amarravam os pés e as mãos, né? Estariam relacionados com o quê? Com o nosso egoísmo, o orgulho, culpas, materialismo e tantos outros que representam para nós justamente isso, que nos prendem, que nos escravizam, que nos deixam o quê? Impedidos de enxergar, de ouvir as verdades espirituais. Então nós precisamos sair desse sepulcro. E Jesus, como guia e modelo, veio fazer isso, né? A gente abre um parênteses aqui, uma curiosidade interessante. No livro Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira, logo no primeiro capítulo, ela vem nos dizer que questionou Bezerra de Menezes com relação à letargia, catalepsia. E aí ele cita o caso de Lázaro. Ele fala que o caso de Lázaro era uma letargia profunda, derivada de uma depressão por conta de uma enfermidade. Olha só, né? Já naquela época já se falava, né? Já se sentia, não se falava o termo depressão, né? Mas já havia esse desânimo pela vida. Ele fala, ele entrou num processo de desânimo pela vida. Então, havia um desejo incontido de deixar a matéria e alçar-se ao infinito. Olha só, né? Então,
ele precisou da ajuda, né? Como tantos hoje em dia estamos precisando, não é? Diante de um quadro como esse, a ajuda espiritual conta muito. Precisamos de uma ajuda médica, lógico, mas precisamos também de uma ajuda espiritual, não é? Jesus nos convida, então, a deixarmos para trás os sepulcros, esses sepulcros interiores nossos, em direção à vida plena. Veja, a vida plena, o que é a vida plena? A vida abundante. Porque na criação divina só existe vida, não há morte, não é? Quando eu falo morte, é apenas uma mudança de plano, é uma desencarnação, é mudança de plano, mas a vida continua, né? E esse encontro com Jesus, essa luz do Evangelho, a luz espiritual, vai nos trazer o quê? Essa vida em abundância, né? A gente vai tendo o entendimento de que nós somos espíritos imortais, né? Nossa vida vai continuar, né? Quem passa pelo sepulcro, quem passa pelo túmulo vai continuar seu trabalho, não é? Todos somos vivos na criação eterna. Se vocês vão lá no livro Pão Nosso, capítulo 42, o título é Sempre Vivos. E Emmanuel vai abordar justamente isso. Que só há uma morte temível na criação divina, que é da consciência denegrida, quer dizer, maculada pelo mal. Então, aquele que se envolve na culpas, remorsos, né? Questões assim mais isoladas, mas de maneira geral, todos somos vivos, não é? Então, e aqui a gente cita o próprio Lázaro, né, que nos mostra isso, que quem passa pelo sepulcro continua vivo, continua seu trabalho, como Lázaro continuou seu trabalho, né? Ele compôs aquela equipe, né, aquela pleiade de espíritos, né, sob a coordenação do Espírito de Verdade, para a codificação da doutrina espírita. Então ele, por exemplo, ele assina 4 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 9, itens 6 e 8, né, afabilidade e doçura, obediência e resignação. Capítulo 11, item 8, a lei do amor. Capítulo 17, item 7, o dever. Então ele traz a sua contribuição já no mundo espiritual, né? Porque logicamente ele foi ressuscitado, mas teve o seu tempo aqui na Terra. Ele aportou a pátria espiritual de volta e continuou o seu trabalho junto com Jesus, seu grande amigo, né? E ao final desse capítulo 42, o que Emmanuel nos fala? Nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. Né? Então, essa é a grande lição, a lição da imortalidade da alma, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Então, meus irmãos, nós deixamos a mensagem final de Paulo, que está na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, quando nos diz: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então veja, esse despertar, né, tudo isso é de caráter espiritual, como nós já falamos até aqui. Esse sono é um sono espiritual. Nós estamos, dia após dia, nos despertando, né? Acordando para as realidades espirituais. Temos muito ainda a despertar. Por quê? Porque a evolução, ela não se dá em saltos, mas em passos. Ninguém sai da ignorância para o conhecimento de um dia para o outro. Ninguém sai do egoísmo para a abnegação também, instantaneamente. A evolução não se dá dessa forma. É o trabalho do tempo, então entre o nosso esforço, né? Por isso que Jesus falou, Lázaro, sai para fora. Quer dizer, nós temos a ajuda da espiritualidade. Tem uma outra ajuda aí que a gente vai citar, olha só. Vocês lembram? Marta e Maria foi lá atrás de Jesus para que Jesus pudesse vir, né? Venha, olha, não. E ela mandou aquela mensagem, né? Elas mandaram um recado para Jesus. Olha, aquele que amas está doente. Quer dizer, essa intercessão de Marta e Maria. Se a gente trazer isso para os dias de hoje, nós sempre vamos ter essa intercessão, essa ajuda. Olha, fulano está precisando de ajuda. Mãe de André Luiz não ajudou ele na parte espiritual? Nunca, a misericórdia divina nunca vai nos deixar a sós, sozinho diante das nossas dificuldades, da nossa ignorância. Sempre nós teremos essa ajuda espiritual. Percebe? Mas
precisamos entender que esse despertar do espírito, essa saída da sombra para a luz, ela vai se dando com o passar dos tempos, com o passar das encarnações. A evolução é uma lei. Agora, como nós já citamos aqui, temos a bênção da doutrina espírita, a nos explicar o evangelho, a trazer também um conteúdo complementar. E precisamos o que? Aproveitar tudo isso, né, meus irmãos? Então é isso que a gente gostaria de deixar, isso para a gente refletir, tá bom? Somos espíritos imortais, né? Temos a eternidade pela frente, então vamos aproveitar, vamos evoluir, tá? Muito obrigada, né? Muita paz a todos, obrigada pela atenção, né? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Até, meus irmãos.